Oi, pessoal. Eu sou Renata, professora do curso de Tecnologia em Alimentos da FATEC de Marília. E nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos no Almanaque do Alimento. Nosso assunto de hoje será sobre corantes sintéticos em alimentos infanto-juvenis. O tema, o conteúdo, vai ser abordado com base no artigo escrito pela professora Flávia Farinazzi Machado e a sua equipe. E ele diz respeito ao uso de corantes há tanto tempo pelo homem, para que se possa promover no alimento características que melhorem todo o seu conceito de atração e que o tornem cada vez mais apetitosos, uma vez que a cor está entre os padrões de compra mais empregados. Nesse sentido, o destaque de tal característica tem como função instigar o consumo desses alimentos. E o público mais comumente afetado por ele são crianças e jovens. Os corantes, eles são enquadrados na categoria de aditivos alimentares e que são utilizados em qualquer tipo de alimento de origem animal ou vegetal, no sentido de manter as cores muito parecidas com as naturais durante a vida de prateleira de tais alimentos, independente de quantos meses for essa tal data de vencimento. A indústria de alimentos, nesse sentido, ela muito mais frequentemente emprega corantes artificiais em comparação aos corantes naturais, uma vez que esses elementos artificiais, químicos realmente, eles apresentam uma capacidade muito melhor de conferir cores mais intensas aos alimentos. E, além de tudo, eles se misturam mais facilmente entre eles e com o próprio alimento, possibilitando a criação de uma variedade de tonalidades. Além de tudo, eles são mais estáveis a questões de temperatura, de luz, da presença de oxigênio e, portanto, conferem as características mais pertinentes durante a tal vida de prateleira. E, além de tudo, são elementos de custo bem mais baixo, de uma obtenção bem mais fácil em relação à própria manutenção de corantes naturais, que no caso seriam mais adequados à nossa saúde. O consumo excessivo desses elementos curados ou coloridos tem chamado muita atenção da comunidade científica, exatamente porque observou-se uma proporcionalidade entre o aumento de consumo de alimentos adicionados desses químicos com a ocorrência de reações adversas, que vão desde alergias até anormalidades cromossômicas ou a presença de uma frequência maior de problemas carcinogênicos. No entanto, é importante considerar-se que estamos falando da presença de aditivos legalmente aprovados, o que interfere muito, e muitas vezes vem sendo também objeto de estudo, é o tempo ou o intervalo de consumo, relacionando-os à presença de alterações ou o problema ou a gravidade de tais alterações fisiológicas e metabólicas do consumidor. Todas as mães de filhos em idade escolar podem perceber diariamente a ocorrência de casos de reações alérgicas, reações adversas, que muitas vezes elas atrelam a determinados alimentos justamente ou injustamente, exatamente no sentido de desconhecer a composição do alimento que oferecem aos seus filhos uma maior
das boas vontades. Afinal de contas, mãe é mãe e quer o melhor para os seus filhos. No entanto, é importante perceber que a presença de determinados aditivos alimentares, no caso de hoje, os corantes artificiais, realmente fazem das crianças vítimas muito frequentes de desordens de saúde. Mas é importante sempre que se perceba, se questione, se avalie o seguinte: qual é a frequência de consumo de corantes? E o corante não está em um alimento, está em vários. Basta começarmos a ler os rótulos de cada uma das balas, chicletes, pirulito, suco, o que for, né? Uma outra coisa é a quantidade consumida diante do peso corporal dessa criança. Ou seja, isso já torna muito complexo a conversa, né? Tipo, quanto pode, quanto não pode. Mas é importante a gente saber que tem que pensar nisso também, né? Um outro fato é qual a idade do meu filho para que eu possa oferecer a ele esse doce, esse suco, essa cor. Qual a diferença entre o natural e o alimento que foi acrescido de. Tudo isso vai interferir na nossa avaliação da causa e na ocorrência de efeitos cumulativos. Lembre-se, um mesmo prato, uma mesma lancheira pode estar composta por muitas cores que não são necessariamente naturais. Então, esses corantes artificiais alimentares aprovados pela legislação brasileira estão aí listados para quem quiser ver, né, devagar depois. No entanto, a ideia é que muitas vezes eles são aceitos em doses que uma se soma à outra e que se soma à outra. Portanto, é muito fácil alcançar e ultrapassar a ingestão diária aceitável desses elementos químicos. E aí sim é que começamos a perceber a falta de saúde na nutrição, dependendo do alimento oferecido ao filho. Quando as mães levam seus filhos ao médico ou ao nutricionista, é interessante entender que as consequências afetam o funcionamento de tecidos orgânicos, comprometendo o funcionamento de vários órgãos, ou então promovendo mudanças de comportamento na criança, como hiperatividade, agressividade, até mesmo os transtornos de déficit de atenção, né? Ou hiperatividade. O que acontece? Acontece que é muito importante procurarmos nos artigos científicos. Eles estão aí trabalhando para esclarecer a quem quer que seja diante de tais problemas. Na prática, a resposta ou o ideal é leiam os rótulos. Leiam os rótulos dos alimentos que são oferecidos, seja iogurte, bala, chiclete, suco, salgadinho, sobremesa láctea, sorvete, achocolatado, que mais que está escrito? Até mesmo em comprimidos, gelatinas, tudo, 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 tudo. Hoje em dia tem a proposta de apresentar algum tipo de corante. E lembrem-se, são aceitos no máximo 3 corantes artificiais em cada um dos produtos. E quando eu consumo diferentes produtos corados ou coloridos, eu somo 3, mais 2, mais 1, mais 3, e assim eu coloco a saúde minha e da minha família em perigo. Não é uma questão de evitar, é uma questão de estar consciente de. Está bem? Vamos tomar cuidado para não ficar com medo de tudo. O importante sempre é ter bom senso. Até mais.